no episódio anterior de As Domadoras. Resolvemos hoje dar essa quebrada para também mostrar para elas outras culturas e um pouco do nosso trabalho do Instituto Purunã. Bom dia! Bom dia! As domadoras chegaram a cavalo, as crianças receberam elas. Eu tirei a sela dela, montei a pelo. Eu não estou muito bem emocionalmente, então acho que também acabou afetando a minha égua. Foi a primeira vez que eu botei ela para galopear na volta no campo e a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem bacana. Pela manhã, eu e as meninas encilhamos e fomos até a pista. A gente fez alguns exercícios lá dentro, até para acostumar os animais com o novo ambiente. Eu acho que a minha potra tá melhorando, porque ela tava muito amarrada assim para ir para frente, né? Ela tá se soltando mais, ela tá entendendo. Eu fiz o convite para as meninas, para elas terem essa experiência de sair com as potras pro campo também. E decidimos, então, eu e a Carol, dar uma desempachada nas éguas juntas no campo. A Paola, eu senti ela um pouco frustrada. A gente estava com o plano de todas irem para o campo e ela acabou desistindo. Nós fomos para a pista para só andar um pouquinho e depois sair para o campo. Eu estava bem e a guitarra ela é muito sensível de cabeça, na verdade. Então, quando eu mexo na cabeça muito, dela começava a bater a cabeça, a balançar. Daí começa a bater a mão no chão e o ideal seria trocar o exercício para ela parar de pensar nisso. Porque o grande problema da guitarra é esse, é alinhamento. Na verdade, o alinhamento é manter as mãos mais altas para ela, quando virar, encostar de um lado e do outro e não virar, não ficar em zigue-zague, e fazer o controle nas pernas. Então é assim que eu vou fazendo o alinhamento. E eu acho que eu não fiz o suficiente com ela. Eu deixei ela trotar, galopar, no momento que ela fez isso eu pensei em alinhar na pista, mas não deu certo. Por isso que eu decidi voltar para o redondel. Eu e a Jenny, acompanhadas do Juliano, fomos até o campo e fizemos um trabalho ali também de direcionamento, os animais irem mais para frente. Eu fiquei muito contente. Foi a primeira vez que eu fui para o campo com a minha potra sem ela estar sendo amadrinhada. E eu gostei muito, assim, eu tô bem contente com a minha potra. Ela tá evoluindo bem. Apesar de ser pequenos passos, né? A gente tem que respeitar o tempo do cavalo e ser grato por tudo que ele faz. O meu trabalho no campo foi mais objetivo, então eu trabalhei bastante ela no círculo, na volta, como a gente diz, pro lado esquerdo. E me surpreendeu muito, porque ela parecia que já sabia, assim. Então ela tem me surpreendido bastante. Acho que ela está evoluindo muito bem e espero que a gente consiga mostrar um bom trabalho na apresentação. No que eu voltei para o redondel, apesar dela ser acostumada com o drone, tava tudo certo. Até que o drone bateu em um galho, eu acho, uma folha. E daí ela assustou. E no que ela perdeu completamente o controle, eu tentei tomar as rédeas da situação, porque ela estava assustada, eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar braba. E daí, eu desabei ali, eu desci e eu precisei dar um tempo. Que eu desci, ela veio atrás de mim, eu deixei ela lá, ela veio atrás. E eu encostei e fiquei um tempo. E daí eu respirei, eu percebi que ela acalmou. Daí eu subi em cima dela de novo e daí o exercício fluiu normal.
acabou que ela estava fazendo tudo que eu queria no início. Foi só ela acalmar e eu acalmar junto. Então, na verdade, essa questão de eu não estar legal, em períodos normais, no meu espaço, eu não trabalharia. Eu deixaria ela lá, faria um trabalhinho de chão tranquilo, mas eu não montaria, porque eu sei que eu influencio 100%. Então, eu acho que de hoje foi horrível o trabalho, mas foi uma construção emocional gigante para mim. Eu estava bem confusa no que eu iria fazer hoje à tarde, mas eu tomei a decisão de fazer uma coisa que eu vim programada para fazer, que era apresentar o bocal para minha égua. Então eu usei esse tempo no redondel, mostrei a ferramenta e botei o bocal na boca dela. A primeira coisa que eu faço é botar o meu dedo para ela entender alguma coisa entrando na boca dela. Eu fiquei muito impressionada com a reação dela. Realmente eu não esperava que ela fosse ter uma atitude tão boa com o bocal. Foi até mais tranquilo do que eu imaginava. Foi impressionante a atitude que ela teve. Eu fiquei encantada, me impressionou muito. Eu vou trabalhar ela normalmente, como se ela não tivesse com nada na boca, para ela ir se adaptando com essa ferramenta, sentindo a pressão. Eu esperava que fosse levar bastante tempo, que eu ia ter que fazer todo o processo de dessensibilização com o bocal. Chegar perto da boca, tirar, chegar perto da boca, tirar, até ela conseguir deixar eu ter contato com a boca dela. E nada disso foi necessário. Aí, depois de colocar o bocal, eu trabalhei a guia com ela, para ela ir sentindo a pressão, sentindo aquela ferramenta na boca dela. E ela me deixou meio desarmada, porque preferi encerrar o treino ali. Foi ótimo e vamos ver como é que ela vai reagir amanhã. À tarde eu ensinei a ferramenta e nós duas fomos sozinhas para a pista. Lá eu trabalhei montada, um pouco de direcionamento, aumentando velocidade, ela tá melhorando, que ela tinha aquele problema que eu tinha que pôr muita perna. Depois decidi tirar a sela dela, eu trabalhei um pouco a pelo. Comecei a andar pela pista já tentando imaginar o que eu vou fazer para minha apresentação. E aí eu tive uma intuição de fazer ela deitar. E aí eu fui lá e tentei e deu certo. Ela é muito inteligente, eu senti que ela estava muito segura já naquele ambiente e ela cedeu muito fácil e foi bem bonito, eu fiquei muito contente. Ela ficou lá um tempo assim deitada, eu e ela, nós duas juntas. E depois eu deixei ela levantar por vontade própria, até ela deu uma roladinha e levantou. Foi bem legal, bem bonito.
Aí depois disso eu decidi liberar ela porque ela merecia. O treino já fui com outra cabeça, eu mudei a ferramenta, voltei para o hackamore americano. Daí eu pensei em mudar o foco do ambiente. Então eu fui pro piquete dela, que é grande, tem uma parte pequena e uma grande. Inicialmente ela brigou muito, eu não sei se pelo que eu passei para ela de manhã o treino foi ruim, foi horrível. Até que a gente ficasse sozinha, ela brigou muito, a gente ficou brigando. Quando a gente ficou sozinha, eu acho que ela voltou a focar e eu fiquei mais calma. Então, com certeza, a minha melhora refletiu na minha égua. Eu tenho 100% de certeza disso, por isso que eu falei, quando eu tô mal, eu não trabalho. Mas aqui, se eu perco 2 dias, é muita coisa. Então, eu não tenho essa opção agora, o que eu posso fazer é trabalhar outra coisa ou tentar me recuperar e voltar para cima dela. Então, eu terminei o treino muito feliz, porque ela chegou ao resultado que eu esperava. Não sei se vai ser assim na pista. Então, eu tenho que respeitar o tempo dela e entregar o que eu consegui em 15 dias. Hoje eu pude concluir uma coisa que eu acho que as 3 estão passando. Elas não querem, em hipótese alguma, tomar uma iniciativa para ganhar a prova e, ao mesmo tempo, botar em risco tudo que construíram com os animais. E cada dia uma, vamos dizer assim, está mais adiantada que a outra pelo que se propôs, né? A gente percebe claramente que as 3 têm um perfil bastante parecido no que tange ao talento com o cavalo. Mas as técnicas e as personalidades são muito diferentes. Então elas estão aprendendo isso, que às vezes também não adianta ficar brava, não adianta perder a paciência, porque não vai levar em resultado nenhum. E todos esses sentimentos também são sentimentos ligados ao que os cavalos sentem quando entram no redondel para ser domado. Então aí é submetida sob pressão, submetida sob uma pressão emocional, como é que elas reagem. E ainda assim transmitir o melhor que elas podem para as éguas. Então a gente vai ver até que limite elas vão conseguir chegar lá. No próximo episódio de As Domadoras. Nosso tempo está chegando ao fim aí e a preocupação agora é muito com a chuva que está mostrando aqui, pelo menos nas previsões. Nós fizemos algo novo, soltamos elas. Eu segui uma dica da Jenny, que ela falou, olha, tenta alinhar tua égua fora da pista que não tá dando. Então eu fui partir para outra alternativa. À tarde, então, eu resolvi sair pro campo, fiz o mesmo trabalho do redondel, botei o bocal e saí pro campo de side pull.